Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 119, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Senhor Deus, louvado seja a tua palavra, Senhor, que ilumina os nossos passos, que clareia o nosso caminho, que ela venha ser sempre essa luz para as nossas vidas. Clareia agora a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entender o que tu queres nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Nós sempre buscamos esclarecimento sobre as coisas. Queremos conhecer, queremos dar passos de conhecimento, queremos dar passos de novas descobertas. E nós vivemos um período na história chamado Idade das Trevas, ou a Baixa Idade Média, como alguns preferem chamar. Foi um período onde o Império Romano Ocidental ele cai. Há as invasões bárbaras, né? Nós vimos isso no ensino médio, as invasões bárbaras acontecem. E aí começa-se a haver uma luta mais pela preservação da vida do que mesmo pela descoberta, pela busca do conhecimento. E foi um período onde praticamente, embora há alguns historiadores que discordem disso, que não se descobriu muita coisa nova, não se construiu muita coisa nova, pelo contrário, se perdeu muita coisa que tinha sido descoberta, que tinha sido escritos, e nesse período se perdeu. E só a partir do século XI, XII, com a volta o aparecimento, o surgimento das universidades, começa a se surgir de novo o conhecimento, a aprendizagem, e essa busca incessante de se conhecer mais, de se descobrir mais. E nesse texto a gente vê uma coisa interessante. O salmista, ele começa: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Hoje a gente vive um momento de busca de se alcançar a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje a gente quer entender o que Deus tem para nós, o que Deus deseja de nós e o que Deus tem plantado no nosso coração e quer que a gente faça. E a gente descobre, lendo esse salmo, que uma das primeiras coisas que Deus nos deu foi a sua palavra. Foi a sua promessa para que trilhássemos um caminho onde nós soubéssemos onde estava pisando. Se você sai caminhando no escuro, sem lâmpadas, você não caminha, você tateia, você sai, você não sabe para onde você está indo, você anda em círculo, você sai batendo nas coisas e não sabe muito bem aonde você está indo. Embora até você deseje chegar em algum lugar, você queira chegar em algum lugar, você muitas vezes não consegue, por conta da escuridão. E na caminhada cristã, muitas vezes, também é assim. Nós muitas vezes sabemos onde queremos chegar, queremos agradar esse Deus maravilhoso que nos salvou, que derramou sobre nós a sua graça, que perdoou os nossos pecados, que fortalece a nossa fé, que está conosco nas horas das tribulações, das dores, mas nós muitas vezes esquecemos que só vamos alcançar se tivermos a palavra de Deus clareando os nossos passos, clareando os nossos caminhos todos os dias. Não apenas em alguns momentos durante os domingos ou as quartas, mas todos os dias essa palavra ela tem que estar clareando os nossos passos, ela tem que estar apontando para onde nós queremos ir. E o salmista ele nos ensina isso. Ele começa dizendo: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos.
E o que é que nos impede de termos os nossos caminhos clareados pela palavra? O pecado. E o que é o pecado, gente? Nós já sabemos que é errar o alvo. Mas o pecado, todo o pecado também, ele é uma revolta egoísta do homem com relação à vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós estamos ali dizendo que, revoltados, em rebelião, dizendo que nós não queremos ser iluminados pela palavra, mas nós queremos trilhar os nossos caminhos. É uma rebeldia. É sair do foco da palavra e entrar nos nossos caminhos. A fala, ela não tem poder se a mente percebe que as afirmações carecem de verdade. Então, se alguém sobe aqui, ou se você escuta alguém pregando em outro lugar, ou se você está numa palestra, independente até do tema que você está ouvindo, se você percebe que falta verdade naquelas palavras, o que é que você faz? Não tem valor aquelas palavras. Se você percebe que aquelas palavras não chegam a você com convicção, com afirmação, que elas carecem da verdade, você não as quer, você não as guarda. E essa verdade que nos clareia o caminho, e essa verdade que nos mostra para onde devemos seguir, é a palavra de Deus. Ela nos mostra como devemos agir na nossa caminhada, porque aqueles que pensam na salvação como um reconhecimento intelectual, aqueles que olham para uma suposta salvação como algo que vai ser alcançado de qualquer forma, de qualquer jeito, totalmente desassociado ou divorciado de uma vida de retidão prática, no dia após dia, tendo a palavra como fonte de luz, como fonte de iluminação para os nossos caminhos. Provavelmente estarão distantes da verdade. Aqueles que acham que podem encontrar o caminho longe da palavra do Senhor, provavelmente estarão longe da fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela é alimentada em nossos corações pela luz da palavra. E a fé verdadeira, ela não surge porque nós queremos, ela surge porque o Espírito Santo provoca em nós esse desejo de querer nos aproximarmos do Senhor. O salmista afirma que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde ando, ou onde coloco os meus pés. Onde é que nós temos colocado os nossos pés? Por onde nós temos caminhado? Porque a palavra de Deus, ela nos clareia tanto a verdade para nós trilharmos, como ela clareia o tamanho do pecado por onde nós estamos caminhando. Ela nos mostra a luz de toda forma, de todo jeito, seja vivendo na verdade do que Deus tem para nós, seja vivendo em práticas que nos conduzem ao distanciamento do Senhor. A palavra de Deus abre o caminho por onde nós trilhamos. Ela ajuda-nos a não tropeçarmos. É ela que ajuda a não cairmos nos buracos, nos pecados, nas transgressões, nos caminhos tortuosos da vida. É a palavra que nos conduz. É a luz que nos conduz. O poder transformador da palavra depende do reconhecimento da autoridade dela para a nossa vida. E às vezes a gente pensa, por que muitos não conseguem cumprir a palavra? Por que muitos ouvem e não conseguem trilhar o caminho da luz? Porque o poder transformador dessa palavra, ela deve-se, que tipo de reconhecimento, que tipo de autoridade eu dou a essa palavra? Se eu dou a autoridade que ela diz que aqueles que vivem na prática do pecado não terão uma relação plena com Deus.
Não é aquele que peca, todos nós pecamos. É aquele que vive na prática do pecado. Esses não terão uma relação plena com Deus, porque eu não dou à palavra a autoridade devida que ela tem para a minha vida, que ela tem para a sua vida. Essa palavra que é lâmpada, que mostra o caminho, se eu não dou para ela a autoridade que ela tem, eu não consigo viver com toda a plenitude no relacionamento com meu Deus. O salmista faz também sinalizações que nos ajudarão a compreender de que é composto essa luz, esse azeite que alimenta essa luz, que alimenta essa palavra. E eu lembro muito quando a gente fala sobre a autoridade das Escrituras de Abraão. Deus chega para Abraão, um idólatra, morando lá na terra dos caldeus. Chega assim: Abraão, vem que eu vou te mostrar uma terra. Vem comigo, para uma terra que eu vou te mostrar, me segue. Abraão deu valor à autoridade dessa palavra do Senhor. Abraão deu a esta palavra o devido reconhecimento de autoridade. Ele não disse: eu vou, mas será que Deus de fato tem algo bom para mim? Ele creu. É isso que eu devo fazer. É isso que eu devo obedecer. Se Deus disse: vem, eu vou. No versículo 6, o salmista diz: prometi sob o juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Obediência. Obediência está relacionada a uma vida de adoração. Não existe obediência se nós não vivemos uma vida de adoração. E uma coisa interessante, gente, é que a palavra adoração, ela tem o mesmo sentido de amor, de graça. Não é um momento, a palavra adoração, ela não se refere a um momento onde eu estou num culto. Não, a palavra adoração fala sobre algo contínuo. O amor de Deus por nós não foi na cruz, ele continua todos os instantes da nossa vida. O amor de Deus está te alcançando todos os momentos da sua vida. Quando você acorda, quando você deita, quando você sai na rua, quando Deus te livra de muitas coisas que você nem percebe. O amor de Deus está te alcançando. A graça do Senhor é assim, a graça está nos alcançando a todo instante. A graça do Senhor Jesus está sobre nossas vidas. E assim a adoração é nesse mesmo sentido. A adoração é algo contínuo, é algo que eu vivo dia após dia, todos os minutos, todos os segundos da minha vida. Eu adoro a Deus em todos os instantes. Eu não canto para adorar. Eu já adoro desde que eu acordo. Eu vivo com esse Deus, na presença dEle, todos os instantes. É esse o sentido da palavra adoração. E obediência está relacionada com adoração. Essas palavras não podem ser definidas. Não há uma definição para ela clara. Porque é algo que está sempre em continuidade. Mas a gente é curioso, eu fui procurar uma definição nos dicionários. E uma definição que encontrei foi: adoração é o transbordo de um coração agradecido, um coração grato ao Senhor. E nós não somos gratos apenas momentos da nossa vida, nós somos gratos todos os segundos. Um coração grato, sob uma sensação de favor divino. Então eu sou grato ao Senhor porque eu recebi um favor dEle, e eu o adoro todos os instantes, e eu busco a presença dEle em todos os instantes, porque eu sou grato por esse favor imerecido que Ele fez, perdoando os meus pecados. Então eu vivo em adoração, e se eu vivo em adoração, eu busco viver em obediência, todos os instantes. Portanto, se você ouve, mas não pratica a palavra de Deus, se você ouve, mas você não se esforça, se você não quer, essa vida é bela, vai passar. E Deus nos chama a uma obediência e uma adoração que não se está relacionando com apenas um momento.
É algo contínuo, é algo para a eternidade, é uma adoração para a eternidade, é uma obediência para a eternidade. Para isso que Deus nos chama, para sairmos dessa escuridão e deixarmos essa palavra iluminar as nossas vidas. No versículo 107 a 109, o salmista fala: passei por muitos sofrimentos, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Há uma sede do salmista em querer obedecer, em querer conhecer a palavra, em querer que o Senhor plante no seu coração a sua verdade. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Acredita-se também que esse salmo tenha sido escrito por Esdras ou Neemias, depois do pós-exílico. Então eles tinham vivido toda aquela perseguição dos povos vizinhos a Jerusalém, enquanto eles reconstruíam os muros. E ele diz: passei por muito sofrimento. E quem de nós não passou por sofrimento? Quem de nós nunca sofreu? Quem de nós nunca teve uma decepção na vida? Quem de nós nunca foi perseguido? Quem de nós? E o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas de uma forma tão graciosa, de uma forma tão amorosa, que Ele vem suprir todo esse sofrimento. O sofrimento que você tem tido com seu esposo, porque muitas vezes você queria ter ao seu lado na igreja, mas ele está na rua. Sofrimento que você pode ter com seus filhos, você queria tê-lo na presença do Senhor, mas muitas vezes estão na balada, nas drogas. Você queria ter com a sua esposa a alegria de estar com ela aqui, e muitas vezes ela não quer vir. A perda de um ente querido. Todos nós temos sofrimento, perseguições, porque simplesmente você diz que é cristão no seu trabalho, na sua empresa, porque você quer vender com nota, e o cara muitas vezes quer comprar sem nota, ou muitas vezes chega lá aquela proposta de você vender 10 mil e tirar uma nota de 30, e você sofre ali porque você quer ser íntegro, você quer ser honesto, e você sofre por conta da presença dessa iniquidade no mundo. Em meu desespero, eu que clamo. Passei por muito sofrimento. Nós clamamos quando estamos no sofrimento. E nós devemos clamar na presença do Senhor, porque isso dá esperança aos nossos corações. Isso reflete em esperança. Porque quando tem sofrimento na nossa vida, na nossa família, nós devemos olhar para Jesus como um ar de esperança, que Ele pode trazer esse refrigério para nós. E era isso que o salmista tinha em mente, quando ele fala: passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Preserva, Senhor, a minha vida. Ele queria viver, mas viver com a palavra do Senhor clareando os caminhos que ele estava percorrendo. Porque ele confiava que Deus tinha um milagre para ele. Senhor, a minha vida, guarda-me, preserva a minha vida, conforme a tua promessa. Ele acreditava que Deus tinha milagres para ele, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Você tem crido que Deus pode trazer um milagre na sua vida, meu querido? Você tem crido que Deus pode restaurar o seu casamento, que Deus pode trazer teu marido de volta, que Deus pode trazer teus filhos para a igreja, que Deus pode te dar paz no teu coração, que Deus pode te fazer prosperar na vida, na família? Você crê que Deus pode derramar um milagre sobre você? O salmista, ele nos dá essa esperança, porque quando ele clama: preserva a minha vida, Senhor, conforme a tua promessa, porque Deus tem uma promessa de restauração. Deus tem uma promessa para nós, que Ele estará conosco, para que o Senhor nos ensine a praticar as instruções dEle, dia após dia. Ter esperança e fé
exige uma verdadeira entrega de quem Deus é. Porque se nós não buscamos conhecer ou saber quem Deus é para nós, através da sua palavra que nos dá esse entendimento, esse conhecimento, a luz que nos traz entendimento, conhecimento, ela nos traz essa verdadeira capacidade de nos entregarmos a Jesus, a Deus. E ao mesmo tempo com repúdio dos interesses egoístas, os nossos desejos egoístas. No versículo 10 ele fala: os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Foco. Ele tinha foco de um relacionamento com Deus, independentemente do que estava acontecendo à sua volta. Surgem armadilhas, surgem ciladas, mas ele sabia aonde queria ir, ele tinha foco na vida. Ele tinha foco. Você tem foco na sua vida? Você sabe para onde você quer ir? Você tem foco na sua vida pessoal? Ele tinha foco. Quando nos posicionamos diante de Deus e nos desviamos do mal, escapamos das armadilhas. Essas armadilhas. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim. E nós podemos hoje, no nosso mundo moderno, no nosso pós-Cristo, dividir essas armadilhas em internas e externas. Existem armadilhas internas e existem as armadilhas internas. Armadilhas que tentam nos tirar do caminho do Senhor, que tentam nos tirar do foco, da construção de um relacionamento autêntico com o Senhor. E poderíamos classificar como essas armadilhas internas das nossas vidas: o egoísmo, onde nós muitas vezes nos colocamos sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, o outro que fique por último, o outro que fique por último, o primeiro prato é meu, o primeiro copo de água é meu, tudo tem que ser meu. Mamãe vai comprar uma roupa, papai vai comprar uma roupa, meu marido vai comprar uma roupa, minha esposa, primeiro eu. A arrogância. E nós temos visto, gente, às vezes dá vergonha. Você chega numa loja, às vezes está o irmãozinho lá, a irmãzinha comprando. Parece que é a pessoa mais importante da face da terra. E muitas vezes humilha a vendedora, trata mal a vendedora. Arrogante, trata mal os funcionários. Sabe, isso são armadilhas. E que muitas vezes isso não é de fora, é interna, é nossa. Que nós temos que, na palavra, clarear os nossos caminhos para deixar essas armadilhas. Prepotência, ira, inveja, luxúria. Quantas pessoas hoje compram um carro, trocam de carro só para dizer que está de carro zero? Isso não são pessoas fora da igreja, não, são pessoas dentro da igreja. Para demonstrar para as outras pessoas que estar no mesmo nível dos outros. Luxúrias, imaginações impuras, aquelas horas na madrugada na internet, onde fica fuçando o que não deveria, vendo vídeos que não deveria, alimentando desejos com pessoas que não são os seus cônjuges. Imaginações impuras. Em uma linguagem mais comum, desejando o homem do outro, desejando a mulher do outro, né? Imaginações impuras, cobiça, pensamento de vingança. O Senhor já disse que a vingança pertence ao Senhor, não é a nós. Embora seja duro a gente muitas vezes tolerar determinadas coisas. Mas são armadilhas internas da nossa vida. Desejos pecaminosos, interiores, que por falta da claridade da palavra nos deixamos contaminar
com essas armadilhas. E ser seduzidos, e muitas vezes nos conduz ao abismo do pecado. E tem as armadilhas externas, que são as atrações do mundo, que a todo instante tenta nos levar a consumismo, pornografia. Todo instante está ali, chamando você, vem, vem, vem. Existe também as armadilhas externas, os convites de Satanás, que muitas vezes ele nos dá de bandeja, para sairmos da luz do Senhor. E também, outra armadilha externa, muitas vezes são os argumentos e seduções dos não regenerados. Aqueles nossos amigos que ainda não conhecem a Cristo e sempre têm um convite para nos fazer, para nos tirar da luz, para nos levar de volta para os caminhos das trevas, ou longe da palavra do Senhor. E nós temos que nos posicionarmos. Quais são as armadilhas que têm se levantado contra você nos dias de hoje? Quais são as armadilhas internas que têm clamado dentro de você para lhe tirar da luz? Quais são as armadilhas externas que têm se levantado contra você e contra a sua vida para tentar te seduzir e te tirar do caminho do Senhor? Quais são? Se posicione diante delas. Porque precisamos ter foco. A armadilha é qualquer coisa, um estado, um caminho, uma condição, que sob certa circunstância tem a força ou eficácia de seduzir você. Então, se você sabe que aquela armadilha, que aquele sentimento, que aquela tentação que surge dentro de você, ela pode te tirar do foco, ela pode te seduzir, ela pode ter eficácia, então larga. Deixa. Se tem um amigo que só quer te convidar, que só quer te levar para o pecado, deixa. Deixa. Foco na palavra do Senhor, foco na luz que conduz à salvação. Versículo 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Tua vontade revelada é para mim uma herança eterna. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, pega teu filho Isaque aí, o filho da promessa, vai com ele lá e sacrifica para mim. Vai, eu quero que tu sacrifique teu filho. Abraão, ele tinha clareza da herança que Deus tinha para ele. Abraão tinha clareza que aquela palavra que Deus tinha falado era uma palavra de autoridade, que ele não poderia voltar atrás. Era uma palavra que era firme nos propósitos que Deus tinha dado para Abraão. Abraão não duvidou da palavra, Abraão tinha clareza. E nós hoje, muitas vezes, com essa palavra que está aqui nas nossas mãos, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Muitas vezes nós nos deixamos essas armadilhas, nos deixamos os nossos sentimentos egoístas nos conduzir a um distanciamento da presença do Senhor. Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Será que falta essa convicção que Abraão teve na sua palavra, na palavra do Senhor, na herança do Senhor, que envolvia uma abnegação da sua vontade, uma negação dos seus desejos, porque qual pai quer sacrificar o filho? Mas Abraão, por entender que a palavra do Senhor era cheia de autoridade, que dava vida, que conduzia à verdade, ele não titubeou em nenhum momento. Ele pegou o filho, vamos, e foi. A negação da carne, a negação dos nossos desejos, o amor próprio, ao nosso egoísmo, ao individualismo.
Isso nos conduz a um distanciamento, a perda da promessa, a perda da palavra, a perda do foco que Deus tem para nós. Assim como Abraão se aproximou de Deus com esperança, com clareza, com obediência e fé, crendo na palavra como a luz que ia guiá-lo em meio à escuridão da dúvida, devemos em Cristo nos aproximarmos de forma semelhante. Quando haver dúvida na sua vida com relação a uma decisão que você vai tomar, recorra à palavra do Senhor. Recorra à palavra do Senhor. Busque nela as respostas para as decisões que você vai tomar na vida. Busque na palavra. Clareie a sua mente com a palavra de justiça do Senhor, para que você saiba que decisões você está tomando. E por fim, versículo 112. Eu queria incentivá-los a ler 8 versículos por dia. Em 22 dias você lê o Salmo 119 todinho. 22 dias. Você vai ver que foco na palavra do Senhor. Versículo 112. Dispus no meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Há uma decisão do salmista. Ele decide buscar, ele decide colocar em seu coração, em cumprir os decretos do Senhor, a palavra do Senhor até o fim. Ele tinha clareza do que ele queria, que era mais importante cumprir a palavra do Senhor do que se desviar e trilhar seus próprios caminhos. Quando um homem não está profundamente convicto de seus pecados, é um sinal bem certo de que ainda não se arrependeu da verdade, ou de verdade. A experiência tem me ensinado que as pessoas que têm uma convicção muito superficial de seus pecados, cedo ou mais tarde recaem nas velhas vidas. Nós temos que reconhecer e saber que somos pecadores, que há um leão dentro de nós querendo nos levar a todo instante de volta à lama, nos conduzir de volta ao pecado, à volta à prostituição, ao vício da bebida, à mentira, ao roubo, à falcatrua. Existe algo dentro de nós ainda. Embora o Espírito Santo de Deus também esteja em nós e Ele nos conduz à verdade, há ainda um pecado que habita no homem. E nós temos que ter esse entendimento de que temos que ser profundamente maduros e convictos de que esse pecado, esse desejo existe para combatê-lo com a luz da palavra. Porque se a luz da palavra não se sobrepõe, não reconhecermos os nossos pecados, não reconhecermos que somos pecadores, que estamos lutando e não nos dedicarmos a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, podemos ser engolidos. Temos que estar convictos do que Deus tem para nós, e a palavra de Deus é que nos mostra isso. A verdade não são apenas palavras. A verdade de Deus não são apenas palavras, mas é o verbo encarnado. Quando a gente fala sobre palavra do Senhor, está falando sobre Jesus encarnado. Ele é a palavra viva que nos ensina. Essa palavra que está aqui reflete uma santidade que vai além de nós, além da humanidade, reflete Jesus. Por isso que a palavra de Deus é santa, porque ela revela Jesus como sendo santo e como sendo um modo de vida diferente de se viver. Tiago escreve no capítulo 1 da sua carta, eu vou ler aqui, no capítulo 1, de 22 a 25, ele fala: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, nós fazemos o quê? Enganamos a Deus. Enganamos nossa mulher, enganamos nosso marido, nossos irmãos, nossos amigos, enganamos todo mundo, menos a Deus, né? Menos a nós mesmos, enganamos todo mundo. A gente consegue se esconder, sabe, com a amante no motel, consegue se esconder com a namorada no motel, consegue esconder todo mundo, menos de nós mesmos, não é isso? Tiago diz o quê? Tiago diz que
sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Você não engana a Deus, nós não enganamos a Deus, nós nos enganamos a si mesmo quando pensamos que estamos corretos, quando estamos numa prática do pecado. Nós estamos enganando a si mesmo, a nós mesmos. Nós não estamos enganando a Deus, porque Deus vê todas as coisas, Deus está em todos os locais, Deus está em nós, através do seu Espírito Santo. Deus enxerga todas as coisas. Antes que nós venhamos a falar, Deus já sonda os nossos corações. E Tiago diz que nós nos enganamos a si mesmos. Ou seja, vocês são humanos, nós humanos, somos simplesmente babacas. Porque se achamos que estamos enganando a Deus, ou a nossa esposa, nossos filhos, quando estamos pecando, estamos enganando a nós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade de você não ser mais escravo do pecado, a liberdade de você ter autoridade de dizer não ao pecado, a perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então nós seremos felizes naquilo que nós fizermos todos os dias, se nós estivermos praticando a palavra do Senhor. Independente de onde nós estivermos, independente com quem nós estivermos, se nós estivermos vivendo e praticando a palavra do Senhor, nós seremos felizes. Porque a felicidade não está em coisas, a felicidade não está em pessoas, a felicidade está em Cristo. É nele a razão da nossa felicidade. É se estamos nele, estamos felizes. Se estamos fora dele, não há felicidade plena. Isso Tiago nos fala. Porque o que Deus nos manda fazer, gente, quando nós entendemos o mandamento do Senhor, quando nós entendemos a palavra do Senhor, quando nós compreendemos o que Deus quer para nós, processo de santidade, de amadurecimento, quando nós não praticamos, nós estamos em rebelião contra o Senhor. Nós estamos naquele momento egoísta da nossa vida, onde nós preferimos ter o nosso comportamento egoísta do que de obedecer a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que muitas vezes que eu tinha lido esse salmo, eu lia mais pela questão de ter que ler. Você está lendo ali o livro de Salmos todo, então tinha que ler o Salmo 119 também. Mas eu aprendi nesse salmo que aquele que tem a verdadeira luz terá como padrão de vida a confissão de pecados. Não há como nós vermos a verdadeira luz, o padrão de Deus para as nossas vidas e não termos esse desejo de confessar a Deus os nossos pecados, nos arrependermos e deixarmos. O arrependimento e a obediência, buscando o perdão de Deus. Quando nós vemos o poder dessa palavra impactante, que nos puxa, que nos mostra que ela é verdade para nós, que ela nos prepara para o amadurecimento, que ela nos livra das armadilhas. Aí nós confessamos o nosso pecado ao Senhor e buscamos nos limpar dos nossos pecados. E devemos buscar continuar limpos, lutar contra eles, contra essas armadilhas. Também aprendi que, diferentemente dos pregadores de hoje, muitos pregadores de hoje na TV, nos rádios, muitos evitam perturbar a inércia da igreja, preferem falar sobre prosperidade, preferem falar sobre bênção, preferem falar sobre milagres, do que confrontar a inércia da igreja e dizer: nós somos pecadores, precisamos nos limpar e continuar limpos. O Senhor está disposto a destruir as falsas convicções religiosas, as falsas clarezas mundanas,
os falsos focos humanos, falsas obediências, falsas esperanças e falsos relacionamentos. Ele quer nos conduzir a uma clareza de sua palavra. Ele quer iluminar com a sua luz, com a sua palavra, e nos levar para um caminho certo, cheio de paz, de amor, de convicções, de clareza, de foco, de obediência, de esperança, de vida. O Senhor, Ele quer nos conduzir a caminhos de vida, de paz. Paz interior, onde você possa chegar em casa, deitar ao lado da sua esposa, botar a cabeça no travesseiro e saber que ali você tem paz com Deus. Paz com Deus. A lâmpada que ilumina os nossos passos e a luz que clareia os nossos caminhos nos tornam verdadeiramente discípulos e não permite que sejamos obcecados por atividades religiosas, por comportamentos inertes, mas nos conduz a um comportamento digno da presença do Senhor. Então que Deus possa nos saculejar, nos balançar. Saber que várias armadilhas estão ao nosso redor. E nós só nos fortaleceremos para pular essas armadilhas, para escaparmos dessas armadilhas, se a palavra do Senhor estiver no nosso coração. Não se deixe seduzir por essas armadilhas. O Senhor, Ele quer intimidade conosco. O Senhor, Ele quer relacionamento autêntico conosco. E saiba sempre disso, que o Senhor está ao nosso lado, todos os segundos, milésimos de segundo da nossa existência. Que Deus nos abençoe.